Você sente aquele frio na barriga quando você olha aquele saldo devedor da sua dívida bancária aumentando de forma exponencial? Calma, que eu tenho uma solução para você acabar com essa dívida impagável de uma vez por todas. Seja muito bem-vindo ao canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, canal Banco Aqui Não, porque aqui a gente revela absolutamente tudo que eles não querem que você saiba. Olha, eu vou sem enrolação, sem delongas, direto ao assunto, mas antes eu preciso que você fortaleça o nosso canal, porque é uma luta de Davi contra Golias. Nós somos Davi, mas no final a gente acaba sempre vencendo, defendendo você, brasileiro. Então clica no sininho, se inscreve no canal, dá aquele like, porque isso contribui para a gente continuar essa luta. E hoje a gente vai tratar especificamente da realidade das dívidas bancárias impagáveis. Talvez você pegou R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 4.000 e viu isso se tornar em 40, 50, 100, 200. Às vezes essas dívidas passam da casa dos milhões e isso acaba prejudicando você. Isso angustia você que sofre por essa situação. Então, se você se encontra numa situação de aperto, esse aperto vai levando ao acúmulo dessas dívidas, vai fazendo com que a bola de neve fique cada vez maior. Fica tranquilo que você vai ter uma alternativa eficaz, capaz de acabar com essas dívidas de uma vez por todas. É isso mesmo que você viu, capaz de acabar de uma vez por todas com todo esse problema que é provocado pelas dívidas. Falta de concentração, não consegue dormir, não consegue focar na família, não consegue focar no trabalho. E essa alternativa vai resolver esse problema de uma vez por todas. Obviamente, eu estou falando de uma negociação eficaz, de uma negociação estratégica, calçada em muito acervo técnico, e eu vou esmiuçar nesse vídeo todos os pontos para você conseguir negociar, todos os pontos que vão levar a uma abordagem que vai gerar, obviamente, resultado para você, proporcionando, quem sabe, uma redução, um resultado ali de 95%. Veja, a sua dívida ser reduzida em mais de 90, 92, 95, 97%. Em alguns casos, você pode até zerar essa dívida. Parece bom demais para ser verdade, mas é isso que acontece, é isso que eu vou esmiuçar aqui no vídeo de hoje para você saber todos os pontos. Agora, vamos começar. Por onde que a gente começa, né? Primeiro ponto, fazendo uma reflexão profunda se vale mesmo a pena negociar com o banco. Se eu te falar que o banco não negocia com você, o banco refinancia a sua dívida. É isso mesmo que você ouviu. O banco refinancia a sua dívida. Preste atenção nisso, porque se você entender isso, você vai entender muito do que a gente vai tratar hoje e vai pensar duas vezes antes de refinanciar a sua dívida com o banco. Quando você permite esse refinanciamento, você continua inserido naquele ambiente de angústia. Você continua inserido naquele ambiente onde esse monstro provocado pelas dívidas se torna muito maior, se torna ali, entre aspas, impagável, como a gente falou no início desse vídeo. Mas ele só chega nesse ponto quando você não enfrenta ele. Ele só chega nesse ponto quando você não se inspira em Davi e consegue derrotar esse gigante, esse Golias. Mas se você quiser derrotar esse gigante hoje, é plenamente possível. Se você quiser reduzir esse gigante a pouca coisa, isso é plenamente possível. Então você não pode ser abatido por esse sentimento de angústia, você não pode ser abatido por esse sentimento de aflição e ficar inerte. O banco, ele vai negociar com você, o banco faz excelente acordo, mas você tem que equilibrar a balança, você tem que equilibrar as forças. E eu vou te dar todas as ferramentas para que isso seja plenamente possível. Então fica até no final do vídeo, vai anotando tudo, papel e caneta na mão, que você vai estar apto a conseguir negociar com o banco e acabar com esse problema de uma vez por todas. E aí você se depara com aquela mutueira de dívidas, não sabe para onde vai, por onde começar, como negociar de forma estratégica. Aqui eu vou te falar exatamente o que as instituições financeiras não quer que você descubra. Eu vou te falar quais são as etapas que a instituição financeira coloca você quando você está devendo para elas.
Vou colocar aqui todos os pontos de uma negociação estratégica, vou colocar aqui todas as questões que realmente eles não querem que você saiba, começando pelas 4 etapas. Então a gente vai passar aqui, vai dar um passant rápido pelas 4 etapas, explicar um pouquinho dessas 4 etapas e como elas podem prejudicar você. Primeira etapa é onde a instituição financeira começa a negociar com você para recuperar esse atraso, para colocar esse contrato em dia, porque ela sofre uma série de consequências, exatamente. A gente vai tratar adiante, questão envolvendo o provisionamento, mas a instituição financeira sofre uma série de consequências junto ao Banco Central e junto ao mercado. A gente vai tratar disso de forma mais profunda. Então, nessa etapa, ela vai negociar com você, mas essa negociação não é aquela negociação estratégica, é uma negociação mais superficial que só vai beneficiar a instituição financeira. Para quê? Para você efetivar o pagamento. E aí, quando você efetiva o pagamento, suponhamos aqui que você tem um contrato, as parcelas, você tem uma parcela em atraso, ela negocia com você ali para você pagar. Geralmente você paga com alguns encargos, mas coloca o contrato em dia. Agora, um outro step, aqui, uma outra fase dessa etapa, é quando você não consegue pagar, quando você já tem um acúmulo de 3, 4 parcelas, e aí você refinancia a dívida. Aqui um grande problema. Quando você refinancia a dívida, você entra ali em situações onde há um primeiro momento, há uma primeira vista, a instituição financeira vai te dar condições para efetivar o pagamento. Só que essas condições para você refinanciar, para você pagar ao longo do tempo, são insustentáveis. São situações onde a sua dívida, vou até chegar perto para conversar com você, a sua dívida vai aumentar 2, 3, 4, 5 vezes mais. Se você não estava conseguindo pagar a dívida naquela monta, como que você vai pagar 4 vezes mais aquele valor? Então, nesse momento, quando você vai realizar esse refinanciamento, essas condições se tornam insustentáveis e para piorar, a instituição financeira te tira de uma situação que é mais benéfica, por exemplo, o seu contrato é frágil, não tem garantia, e solicita que você coloque uma garantia dentro desse contrato. E agora, com as alterações, tanto em Brasília como na lei brasileira, você corre um sério risco de perder essa garantia, esse imóvel, na via administrativa. Então, olha como que é penoso, olha como que é pesado para o consumidor essas questões quando ele demanda ali de um refinanciamento, sobretudo quando ele está sem orientação. Então, toma muito cuidado quando você for refinanciar, isso pode te colocar num cenário muito mais gravoso, numa condição muito mais sustentável, onde você corre o risco, inclusive, de ficar sem a sua moradia. Exatamente. Agora, a gente vem para a segunda etapa, dentro dessas 4 etapas que a instituição financeira coloca você, que eles não querem que você saiba quando você está devendo para eles. Essa etapa é a terceirização da cobrança. A cobrança vai para um departamento, a cobrança vai para um escritório, o seu nome é negativado e é nessa etapa, na segunda etapa, que começa a pressão psicológica. A pressão psicológica aqui é tão insustentável que você pode realizar um refinanciamento, que você pode cair em um acordo que não é vantajoso para você, em uma renegociação pesada para você. Então, quando você estiver recebendo essa pressão psicológica, que às vezes vem por ameaças, às vezes vem com aquelas ligações intermináveis, respira, busca ajuda especializada, exemplo de nós aqui da VR Advogados, 12 anos atuando contra essas instituições, mais de 6 mil clientes ativos ao redor de todo o Brasil, para você receber a melhor orientação e tomar uma decisão segura, para você ter uma defesa, para você equilibrar a força junto a essas grandes instituições. Aí, saindo dessa etapa, a gente vem para a terceira etapa, que é o quê? A judicialização. Esse escritório que recebeu a terceirização dessa dívida, agora entrou com um processo contra você. E quando esse escritório entra com um processo contra você, ele vai buscar o quê? Além de você receber um processo, você pode ter um oficial de justiça indo na sua casa, no seu trabalho, para te entregar uma citação, que é uma notificação, né, para mostrar para você que tem um processo contra você.
você pode ter bloqueio nas suas contas, inclusive na conta salário, o bloqueio pode acontecer. Você pode ter uma penhora de bens, você pode perder o seu carro, você pode perder a sua casa. E para ficar ainda mais complicado agora, nós tivemos essas alterações que eu mencionei um pouco antes. Então, mais uma coisa que acontece aqui nessa etapa. Quando você tem uma dívida ali que pode prescrever, que pode caducar, né, digamos assim, quando o banco entra com o processo, essa prescrição ela é interrompida, ela para. Aí o seu nome pode ficar por longos anos preso de forma negativada ali, onde você não consegue adquirir novo crédito, comprar um carro, financiar um imóvel, financiar, realizar um sonho, financiar os seus estudos. Então você fica com essa condição, com os reflexos de todas dessas 3 etapas que a gente mencionou, por anos. E eu sei que você não quer isso. Então a gente vai trabalhar os pontos aqui para você se livrar disso de uma vez por todas. E aí a gente vem para a 4ª e última etapa, que é a venda do crédito podre. Entrou com o processo, não recebeu, ou o crédito prescreveu, ali a instituição financeira vende esse crédito. Para quê? Para que aquelas instituições ali de recuperação de crédito fiquem em cima de você, te sabatinando até você realizar o pagamento, e você ainda fica com o nome sujo lá no Banco Central, lá no registrado. E aí as consultas que vão ser realizadas deixam o seu score baixo, digamos assim, e aí você não consegue, obviamente, tomar crédito, realizar sonhos. Por que as instituições financeiras, reflete isso comigo, por que elas optam passar por isso tudo? Por que elas lá atrás não tiram juros, tiram multas e aí fazem a negociação com você? Por que elas lá atrás não negociam com você? Negociar, não falo refinanciar. Porque atravessar todas essas etapas gera um acúmulo de juros, de multa, e essa bola de neve torna essa dívida impagável. Além de tornar essa dívida gigantesca, estratosférica, ela faz o quê? Algo que você não percebe. Ela te prende nesse ciclo. Esse é um dos grandes pontos aqui. Essa é uma das grandes questões. A instituição financeira te coloca num ciclo vicioso, onde você paga um pouco, renegocia, volta a dever, paga um pouco, renegocia, e aí ela te prende, enquanto ela vai lucrando, você vai empobrecendo. Então fica atento nesse ponto, e agora eu vou te falar o grande segredo, que é a negociação estratégica. A negociação estratégica, por profissionais capacitados ali, trazendo um acervo técnico, tanto das consequências dentro do Banco Central, tanto das consequências na ambiência judicial e nas ambiências mercadológicas, a instituição financeira aceita sim sentar com você numa mesa de igual para igual, negociar e reduzir o seu débito em 70%, 80%, às vezes até 97%. Faz sentido? Continua no vídeo que a gente vai debater ponto a ponto de como você vai alcançar isso na sua dívida e se livrar dela de uma vez por todas. E o grande segredo é esse, é uma negociação estratégica. E agora, todos os pontos, né, da negociação estratégica, a gente vai tratar na parte 2 desse vídeo, então fica muito atento aqui no canal, se inscreve no sininho, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, dá um like, porque isso fortalece o nosso trabalho, e eu te vejo aqui na parte 2. E se você tiver qualquer dúvida em relação a dívidas impagáveis, comenta aqui que eu vou tirar essa dúvida, eu vou responder essa dúvida na parte 2 desse vídeo. Tamo junto, conta sempre com VR. Bom, aqui não, hein?